Boa noite a todos. Desejamos que vocês estejam bem. Eu sou o Wagner, colaborador do Centro Espírita Allan Kardec, e conduzirei o evento com vocês hoje. Enquanto não iniciamos, gostaríamos de solicitar que, por favor, acessem ao chat do evento e identifiquem a cidade da onde vocês estão se conectando. Sejam todos bem-vindos. É com imensa alegria que recebemos a todos nesse nosso segundo encontro do Clube de Leitura, onde abordaremos a obra Histórias Bem-Humoradas, Ensinamentos Espíritas, da nossa querida Ted Nilsson. A Sueli, que nos acompanha, controlando o chat, colocará mais informações sobre a obra, para que vocês possam ler e se interar com ela. A Rosa Benatti, filha da autora, já está presente conosco aqui e nos contará também curiosidades sobre os bastidores da obra e fontes de inspiração da autora. Também contaremos com a participação especial dos profissionais contadores de história, o José Antônio e a Paula Negrão, também colaboradores do Centro Espírita Allan Kardec. Nos auxiliando na infraestrutura, contaremos com o Amaury Hashimoto, com o Cláudio, na nossa área de audiovisual, e também com a Val Uchoa e a Cristiane Bergamini, na nossa área de comunicação. Esse evento é uma organização da editora Allan Kardec, contando com a colaboração da Marise, da Estela e da Sueli. Para quem participa pela primeira vez, o Clube de Leitura é uma experiência diferenciada, compartilhada, em que as pessoas leem um livro e depois se reúnem para compartilhar aprendizados, vivências que tiveram, itens que mais gostaram e também pontos que sentiram destaque na obra. Uma característica desses encontros é a informalidade. Solicitamos a todos, então, que se sintam à vontade para perguntas e colocações durante o evento. A nossa programação estará dividida da seguinte forma: daremos palavra à Rosa em breve, que será intermediada pelas contações de história, e depois abriremos para que todos se manifestem. Bom, vamos apresentar a nossa querida Rosa Benatti. Espírita desde a infância, passou pela educação infantil, pela mocidade e por muitas áreas da casa. Os cursos e vários trabalhos voluntários no Instituto Popular Humberto de Campos. No Educandário Eurípides também atuou. Colaborou como instrutora e dirigente de cursos, seminários e palestras. Desde a juventude, realiza palestras e exposições, tanto no Estado quanto fora dele. Atualmente, é colaboradora ativa do Centro de Estudos Espíritas Nosso Lar, com cursos, seminários, palestras e desenvolvimento de trabalhadores. Agora, vamos recordar um pouquinho a nossa querida Dona Ted. O livro Histórias Bem-Humoradas, Ensinamentos Espíritas, publicado pela editora Allan Kardec, com a autoria de Ted Nilsson, revela sua principal habilidade: contar histórias sempre com uma pitada de humor para trazer ensinamentos importantes para crianças, jovens e adultos. Eu sempre gostei de contar histórias e de ouvir histórias. Na minha infância, eu ouvia minha avó, minhas tias, professora da escola contava muita história. Eu ficava encantada com as histórias. Depois comecei a contar a história para os meus netos, para os meus sobrinhos. E sempre histórias de bichinho com fundo de moral. E assim eu fui escrevendo alguma coisa quando me pediam. Quando dava aula no segundo ano do Centro Espírita Allan Kardec, eu sempre nas minhas aulinhas eu introduzia uma historinha com fundo moral. E o pessoal gostava bastante, tanto é que após alguns anos
eu me encontrava com esses ex-alunos e eles vinham falar que não se esqueciam do segundo ano, não se esqueciam da minha pessoa, justamente por causa das minhas histórias. Que aquelas histórias, essas pessoas iam levar para o resto da vida, porque eram histórias com fundo moral e que davam bastante ensinamento. E assim eu fui convidada para continuar fazendo as historinhas, e faço até hoje. Histórias de bichinhos, histórias de convivência com pessoas que tinham bastante conhecimento e que também apreciavam as minhas histórias. Agora passamos a palavra à nossa querida colaboradora Rosa Benatti, para dar seguimento no nosso evento de hoje. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer essa oportunidade tão carinhosa pela lembrança da minha mãe, que foi uma trabalhadora de muitas décadas aqui nessa casa, que a recebeu quando ela ainda era muito jovem. E para que a gente possa relembrar coisas a respeito da vida dela, que foi sempre uma vida de muita alegria, com muito humor, ela também passou por várias situações interessantes, desde o seu nascimento. E por causa disso nós vamos começar então com o nome dela. O verdadeiro nome dela era Herótedes. E por causa desse nome tão estranho, ninguém sabia se era nome de homem, de mulher. Ela passou por várias situações constrangedoras a vida inteira. E teve um motivo, esse nome tão esdrúxulo. É que o meu avô e a minha avó já tinham 3 filhos. E o meu avô era louco por ter uma filha. E daí nasceu a minha mãe, era a 4ª filha então daquele casal. Ele ficou felicíssimo. E como moravam numa cidade do interior, onde todo mundo se conhecia, ele era muito amigo do escrivão do cartório, aonde ele foi fazer o registro da minha mãe. E chegou lá eufórico, para contar que finalmente ele tinha uma filha. E ficou tão contente. E o rapaz era amigo dele, que resolveram ir até o bar da esquina e comemorar o nascimento da minha mãe. Primeiro foram comemorar, ou melhor, bebemorar. E depois voltaram para o cartório para fazer o registro. Mas havia um grande problema, porque o padre daquela cidade só registrava crianças que tivesse o nome do santo do dia. E a minha mãe nasceu no dia de Santa Herotildes. Mas depois de tanta comemoração, os 2 voltaram para o cartório, um falava enrolado o nome de um lado, o outro entendia outra coisa completamente diferente. Porque mesmo o nome da santa não era um nome assim tão comum. E acabou que um falava de um jeito, o outro entendia de outro, e acabaram então registrando como Herótedes. E esse nome lhe trouxe muitas situações. Por exemplo, todo ano o plano de saúde ligava lá na minha casa e oferecia um exame de próstata para ela. E ela no começo ficava assim muito chateada com isso, muito brava. Mas depois ela começou a ter ideia. Então, a cada ano, que sempre caía no mês do aniversário, ela já se preparava com alguma piada, alguma resposta muito à altura dela, quando lhe ofereciam o tal do exame. E muita gente, em oportunidades, por exemplo, em banco, em consultório médico, onde ela precisava declarar o nome verdadeiro dela, não sabia nem como pronunciava o nome,
porque tinha TH, tinha acento, era difícil para muita gente. E algumas pessoas, então, delicadas, falavam assim, é nome grego? E ela fala, não, é eu mesmo, né? Então, ela sempre se divertia até com essa fatalidade. E ela tinha, então, um apelido que era mais fácil, que era Ted. E esse apelido também não ajudou muito, porque, na verdade, ela só ficou conhecendo o verdadeiro nome dela quando ela entrou na escola, porque desde pequena, na casa, todo mundo chamava de Ted. E daí ela chegou lá, e a professora, então, começou a chamar nome por nome, os alunos levantavam para que todos conhecessem. Quando chegou na letra E, a professora mal sabia pronunciar o nome dela e acabou falando, Herótides. E a classe inteira caiu na risada, inclusive ela. E ninguém se levantou para dizer, para se acusar quem era. E daí a professora foi até o final da lista, conferiu, não tinha nenhuma falta e ninguém sabia quem era a tal da Herótides, ou o tal do Herótides. E daí a professora então foi olhar na ficha e falou assim, olha, é filho da Antônia e do Antônio Monteiro. Aí a minha mãe descobriu qual era o verdadeiro nome dela, que foi uma decepção. Como que ela poderia sobreviver uma vida inteirinha tendo um nome tão feio daquele jeito? E ela chorou durante muitos dias. E essa professora dela era muito bondosa. E vendo então o constrangimento dela e o bullying que existia naquela época, resolveu melhorar a situação. Então chamou e falou, não, vamos dar um jeito no seu nome. Como que você é chamada? Ah, me chamo Ted. Ah, então vamos caprichar no seu nome. E pôs 2 Ds e um Y. Então falou para ela, olha que nome lindo, só você aqui tem 2 Ds no nome e Y. É um nome majestoso. Ela ficou mais ou menos conformada e começou a assinar então como Ted. Mas também não deu muito certo. Porque mesmo quando ela se apresentava como Ted, sempre aparecia alguém que falava assim, ah, e o cachorro lá de casa também chama Ted. Então, a vida inteirinha, ela teve esse problema com o nome, mas acabou, então, utilizando-se do nome para fazer várias histórias, e a gente tem uma infinidade de casos a esse respeito. Bem, esse livro que ela escreveu é só uma amostra de tudo aquilo que ela sempre fez e da forma bem-humorada como ela levou a vida inteirinha. E esse livro retrata muito bem histórias que ela inventou, histórias que ela ouviu, que ela presenciou e algumas delas que ela inventou. Todas elas sempre cheias de muito humor. Então agora eu gostaria de convidar a nossa amiga Paula para contar uma dessas histórias que está no livro dela. A história que eu vou contar começa assim. Dona Teresa, uma avó que adorava ficar em volta com seus netos. E quando isso acontecia, vinha um fiozinho de história. Certa vez, ela contou uma história de 10 sapinhos. Quando chegou a primavera, esses sapinhos ficaram tão felizes, eufóricos, e foram passear na floresta. Mas, de repente, todos juntinhos caíram em cima de um buraco profundo, lá embaixo. Olha, foi uma gritaria e eles queriam sair de lá todos juntos ao mesmo tempo. E não conseguiam. Por mais que tinham muitas habilidades para saltar, não conseguiram sair de lá, porque o buraco era muito, muito profundo. Então olharam para a parede de um lado, de outro, e tiveram a ideia de escalar essas paredes.
mas também não deu certo, porque as paredes eram lisas. Depois, eles resolveram fazer, sabe o quê? Um subir em cima do outro, formando uma grande escada de sapos. Isso mesmo, escada de sapos. Mas olha, a escada estava tão linda e faltava um tantinho assim para que eles pudessem sair dali. Mas de repente, a escada desmoronou e eles foram parar lá embaixo. Olha, mas dessa vez foi uma gritaria. Eles começaram a gemer, a se acusar, um horror. E pior de tudo, palavrões cabeludos. O barulho foi tanto, mas foi tanto, que eles conseguiram chamar a atenção dos bichos que estavam passando por ali. Os amigos e os inimigos. Os amigos tentavam aconselhar para que eles pudessem sair dali. E os inimigos, então, aproveitaram aquela oportunidade e começaram a falar um monte de coisas para eles, a se vingarem. E a confusão foi ainda pior. E aquelas vozes que queriam ajudá-los a sair dali foi sumindo, e aquela confusão ali, aquelas vozes, e se xingavam, e eles se defendiam. Mas aquele grupo tinha um sapo diferente, especial, e ele foi se afastando dali, respirou fundo e começou a segurar de um lado, de outro, para tentar subir. E subia, às vezes escorregava, caía, mas ele foi indo, subindo, até que chegou lá na beira do buraco. Ele tentou, foi indo e se salvou a sua vida. Naquele momento, Lúcia, neta da Dona Teresa, ficou surpresa e disse assim: vovó, por que só ele se salvou e os outros não? Ela olhou para Lúcia e deu um sorriso e disse: minha querida, ele salvou-se porque ele era surdo. E ele não dava ouvidos, não conseguia, não deixava se envolver por todas aquelas situações. Mas Jesus nos deixou uma lição. Não é porque somos surdos que não recebemos ajuda lá do alto. Recebemos ajuda quem tem ouvidos para ouvir. Muito obrigada, Paula. Muito obrigada mesmo. A Ted adorava contar histórias e ela gostava muito de fábulas. Fábulas são aquelas histórias em que os bichos falam, pensam e agem como pessoas. E essa história ela inventou para uma das preleções evangélicas que ela fazia na casa antes dos passes. E isso chamava muita atenção das pessoas. Ela tinha uma habilidade muito grande de juntar essas histórias, essas fábulas, aos ensinamentos de Jesus. Não que os ensinamentos dele não fossem suficientes, mas para pessoas tão desesperadas que chegavam em busca de consolo aqui na casa, contar uma história de bichinho que fala, que pensa, que age, atrai muito. Tira de dentro de nós aquela criança que todos nós fomos. E como as pessoas não estão mais acostumadas, depois de adultos, a ouvirem histórias de bichos, elas prestavam muita atenção. E foi dessas histórias, então, que ela inventou
e que contava em sala de aula, nas preleções evangélicas, que muitas pessoas se lembram dela até hoje. E ela ficava inventando história para os meus filhos, para a gente, para as minhas primas, para todo mundo ela tinha uma história. E às vezes os meus filhos, então, pediam para ela repetir uma história. Como ela inventava as histórias, ela não sabia mais o pedaço da história. E eles ficavam muito bravos, porque às vezes ela mudava a história, e não era do jeito que eles estavam querendo prestar atenção. Mas ela sempre gostou muito de fábulas e lia muito. Lia Evangelho, ela estudava a vida de Jesus, tanto nas obras espíritas como também nas não espíritas, e tirava lições de todos os livros que ela lia. Bem, essa história, então, é uma invenção e é uma das fábulas que ela introduzia nas preleções. Mas nós temos também outras situações bem-humoradas e que ela fazia. Então, eu vou pedir agora para Paula contar mais uma história diferente, não é mais uma fábula. A história que eu vou contar é do Zeca. Para quem não conhece o Zeca, Zeca é um moço simples, noivo, de compromisso sério. E ele gostaria já de ter casado há muito, muito tempo. Mas como? O dinheiro dele, curtinho, não dá para fazer nada. E além disso, o pai da noiva não perde uma oportunidade para dar uma cutucadinha nele. Ô Zeca, você não vai casar não, é? Tá enrolando aí? Marque logo esse casamento, homem. Zeca, então, não tinha outra saída. Mesmo sem muitos recursos materiais, ele tomou uma decisão. Ele foi até a igreja falar com o padre para marcar a data do casamento. Chegando lá, viu seu padre de longe, foi logo chegando. Ô, seu padre, vem cá, preciso falar com o senhor. Vem cá, seu padre. O padre foi se aproximando e o Zeca foi logo falando. Seu padre, vou me casar. Quero saber quanto é o preço para abençoar o meu casório, seu padre. O senhor pode me falar? O padre rapidamente disse: 10.000 réis. Zeca ficou parado, arregalou os olhos e ficou: seu padre, pelo amor de Deus, é muito dinheiro, eu não tenho essa dinheirama toda, seu padre, preciso me casar, não dá para fazer um descontinho não, um abatimento. O padre então fez uma cara séria e preparou-se, ergueu a sua mão para começar a rezar. Os seus olhos se ergueram lá para o céu e começou a falar com alguém imaginário, como se estivesse fazendo uma consulta. Depois de um tempinho, ele olhou bem para o Zeca e disse: ô Zeca, você tem sorte, hein? Conversei com Deus e Ele concedeu e vai fazer um desconto para você. Vai dar um abatimento no preço. O preço para abençoar o seu casamento é 5.000 réis. Zeca ainda ficou desesperado, porque ele não tinha esse dinheiro. E ele implorou para o padre: seu padre, pelo amor de Deus, será que dá para a gente reforçar o pedido para ele? Eu não tenho esse dinheiro. Ele que tem um coração bondoso, quem sabe ele vê minha situação, a minha pobreza toda, e dá um abatimento no preço, seu padre, por favor. E além do que, eu não posso casar sem a bênção dele. O padre novamente fez todo o ritual, levantou as mãos para
parasse para rezar, ergueu os olhos para cima, ficou aí murmurando como estivesse consultando alguém invisível e depois de alguns minutos olhou para o Zeca e disse: "Você tem sorte, meu filho. Conversei com Deus e Ele concedeu um desconto. Olha, agora o preço vai ser 2.000 réis. Está bom para você?" Zeca ficou tão feliz que o preço estava bom para ele. E ele realmente podia marcar a data do seu casamento. Depois de um mês ele ia se casar. Casamento feito, tudo certinho, arrumado. Depois de 3 meses, o padre encontrou o Zeca na rua. Também aquele rosto que ele nunca mais esqueceu. Um moço pechincheiro. E olha, quando viu o Zeca, foi logo perguntando: "Me conta como que está a sua vida de casado, você está feliz? Me conta, está tudo bem?" O Zeca, triste, não conseguia olhar para o padre e disse assim: "Seu padre, muito mal, não estou nada bem. Mas o que aconteceu? O senhor acredita que ela teve coragem de me abandonar depois de um mês de casório e fugiu com outro?" Aí o padre olhou bem para o Zeca, um sorrisinho assim de lado, e disse: "Também, meu filho, com o preço dessa benção, só podia ser um mês de casório, 2.000 réis. Bom, essa história é uma história real, que aconteceu na cidade do interior aonde ela morava, aonde havia um padre que era muito ambicioso, e só com a insistência de um noivo desesperado para casar logo é que ele fez um grande abatimento. Era o mesmo padre que exigia que as crianças tinham que ter o nome do santo do dia. Então fez muita diferença na vida da Ted, esse padre dessa cidade aonde ela morava. E daí ainda tem muita gente que pergunta: e a Ted foi sempre assim tão bem-humorada? Foi. A família conta que ela era uma menina endiabrada, que gostava de fazer piada de tudo. E ela mesma se chamava de uma pessoa muito debochada. Ela gostava muito de brincar, tinha resposta para tudo. E ela registrava tudo o que via, porque ela era extremamente observadora. E parece que gente que é assim, tão alegre, todas as coisas erradas sempre acontecem perto dela, não é? E depois acabam virando piada. Então, muitos casos reais que ela presenciou, ela descrevia nas histórias dela com muito humor e sempre trazia depois um fundo moral. E tem gente que ainda pergunta assim: mas ela então não sabia o que era depressão? Dificilmente. Mas eu me lembro de 2 depressões profundas que ela teve. Daquelas depressões de ficar de cama, de não querer ver o dia, de não comer, não se levantar. A primeira depressão que ela teve foi quando meu pai morreu, com 32 anos e ela tinha 28 anos. Foi um choque tão grande que ela entrou numa depressão. E nós tivemos que nos mudar e ir morar na casa da minha avó. Mas ela ficou com uma depressão tão profunda, que a minha avó, com muito custo, conseguia tirá-la da cama, depois que ela terminava os afazeres de casa, e com muita dificuldade fazia com que ela se levantasse e da cama
ela ia deitar numa rede que tinha no abrigo da nossa casa, e a minha avó, então, para distraí-la, começava a ler livros espíritas. O meu irmão e eu, que éramos pequenos, sentávamos no chão, do lado da rede, e a minha avó lia livros para ela, e aquilo fazia com que ela prestasse atenção, porque ela, que sempre foi uma grande leitora, nem disposição para ler por si só ela tinha. E foi ali na nossa infância, nessa época, que acabamos tomando conhecimento, então, das obras, dos romances de Emmanuel, há 2000 anos, Ave Cristo, os romances também, os livros de André Luiz, Nosso Lar, Os Missionários, e assim ela ia prestando atenção, e quando ela se sentiu mais bem disposta, também com aquelas leituras, ela veio até o Centro Espírita Allan Kardec, porque ela queria uma comunicação do meu pai. Quem a atendeu foi o seu Gustavo Marcondes. E daí para frente, acho que todo mundo já sabe a história, que ela acabou ficando aqui na casa. Essa foi a primeira grande depressão que eu presenciei. E ela, então, acabou se curando através da laborterapia, porque naquela época não existia tratamento, não existia remédio. Então, foi por força do estudo e do trabalho que ela se recuperou. Passados uns 2 anos, mais ou menos, quando ela já estava em franca atividade, e ela tinha uma farmácia na nossa casa, na área da nossa casa. Era um armário muito bem organizado, porque ela tinha uma amiga que trabalhava no INPS naquela época. E ela era responsável por separar todos os remédios que iam para os postos de saúde e retirar das prateleiras aqueles que já estavam por vencer. E como minha mãe conhecia muito bem os remédios, porque ela tinha trabalhado na farmácia do hospital da Casa de Saúde, quando ela era solteira, ela levava para minha mãe aqueles remédios que estavam por vencer. Minha mãe fazia uma farmácia e aviava a receita de gente pobre. A gente morava bem no final do Taquaral. Nós éramos vizinhos do bairro Boa Esperança, antigo Furazóio. E pelo próprio nome diz, podem imaginar como devia ser violento aquele lugar. Era um lugar muito distante. E a casa vivia cheia de gente, aviava a receita, e aquilo, todos os remédios tinham um destino. E assim, ia também, minha mãe ficou muito conhecida na região, ia também muita gente lá pedir esmola, pedir roupa que ela costurava, além de costurar aqui para casa, para o SEAC, ela costurava também para os pobres que iam até a nossa casa. E chegando lá, aparecia muita gente com criança pequena. E um dia apareceu uma senhora com uma bebezinha linda de colo. E reclamou muito da vida, falou que ela não tinha condição de criar. E todo mundo que aparecia com criança pequena em casa, como minha mãe gostava de criança, ela falava, não quer dar essa criança para mim? E ela fez isso para essa mulher. E justamente a mulher, na mesma hora, falou, toma, e entregou a menina no braço dela. Ela ficou extremamente surpresa, mas pegou aquela criança com muito carinho. E a menina estava muito maltratada, tinha 6 meses de idade, estava com assadura terrível, muito maltratada, muita mordida de pulga, o cabelinho todo enroscado, estava bem maltratada mesmo. E a minha mãe recolheu aquela menina com o maior amor que ela tinha. E a minha tia, que era costureira, mais a minha mãe, que sempre teve muito artesanato, fizeram muitas roupas bonitas para a menina, cuidaram muito bem dela. A menina virou uma bonequinha. Ela se chamava Sandra. E eu sempre quis ter uma irmã. E a minha mãe cuidou da menininha. Depois de um certo tempo, a mãe biológica começou a aparecer e a tentar extorquir dinheiro.
E a minha mãe, então, se apaixonou pela menina e começou a pedir que ela passasse a menina de papel passado para ela. Mas não era possível, porque minha mãe era muito doente, muito pobre, mal tinha condições de cuidar do meu irmão e de mim, viúva, muito jovem, nenhum juiz iria dar posse de uma criança para uma pessoa como aquela. E o tempo foi passando, a menininha fez 1 ano, lembro-me muito bem que nós fizemos uma festa muito bonita para ela, com as crianças que tinham ali na rua, mas passado mais alguns dias, a mãe veio e levou a menina embora. Aí a minha mãe entrou em depressão profunda novamente. Levou muito tempo para se recuperar, porque 2 perdas muito grandes. Mas conseguiu também superar tudo isso através da laborterapia. E nessa época ela já costurava para as crianças do Instituto Popular Humberto de Campos. Então a gente vê que as pessoas, quando elas se esforçam, Deus sempre ajuda, sempre traz o consolo, por pior que seja a situação. E a minha mãe era um exemplo disso. E em casa, como que ela era em casa? Ela era a salvadora da pátria de todo mundo. Ela era a enfermeira dedicada, porque ela adorava levar gente em hospital. Tinha alguém que passava mal, estava moribundo, lá ia minha mãe para tomar conta da pessoa. Meus primos caíam, se machucavam, era ela que levava no pronto-socorro. 2 primos meus levaram mordida de cachorro louco. E quem levava chute todos os dias na canela para segurar, para tomar aquelas injeções em volta do umbigo, era a minha mãe. E tudo isso, com aquela farmácia que ela tinha em casa, a gente morava em frente a um parque infantil, lá no Taquaral, era ela a enfermeira do parque. Tinha muita criança, e muita criança levada lá no parque. E era ela que fazia curativo, era ela que aplicava injeção, e ela fazia isso com uma dedicação enorme. Então era uma pessoa que atendia a todos em casa e atendia também fora. Bom, mas para não só ficar falando disso, vamos ouvir mais uma história? Eu vou pedir então para o José contar mais uma história que está contida no livro dela. Bom, essa história, ela se passa logo quando a Dona Tede começa a iniciar-se na doutrina espírita. Então, quando ela começou com esse estudo na doutrina, ela conheceu uma senhora que era médium. Era uma senhora muito gentil, muito simpática. No entanto, ela tinha uns hábitos meio estranhos. Naquela época, as casas espíritas não eram como são hoje, assim, estruturadas nos cursos, nos aprendizados. As pessoas vinham, é lógico que tinha quem vinha fazer palestra, que se preparava muito bem para fazer palestra, trazer bons ensinamentos, pessoas que falavam sobre o Evangelho, faziam o estudo e trazia nas reuniões que eram necessárias. Mas, geralmente, os cursos estruturados como nós temos hoje não existiam. Então, as pessoas, elas vinham por amor, por dedicação, pelo ideal. Os dirigentes dos grupos eram assim, pessoas simples, né? Que pelo ideal, pela forma de querer agir, de acolher, faziam o trabalho. E o plano espiritual, como sempre, retribuía, inspirando, auxiliando, e os resultados eram muito bons em relação ao trabalho que era praticado, como é hoje também em todas as casas, na nossa inclusive, que se presta a um serviço do bem. Bom, quando terminavam as reuniões mediúnicas, tanto a Dona Tede quanto essa senhora iam até o ponto de bonde. Elas pegavam o bonde no mesmo ponto. Naquela época não tinha ônibus, então era bonde. E elas iam conversando. E a Dona Tede, mesmo sem ter muito conhecimento da doutrina, ficava pensando no que aquela mulher falava e observando. E pensava com ela, será que o que essa mulher está falando e o jeito que ela age, será que isso é certo?
Mas iam conversando e ia lá pegar o bonde. Uma vez, quando terminou a reunião mediúnica, elas saíram as duas juntas e foram conversando no caminho, e de repente essa mulher parou e começou a correr atrás de alguma coisa que era invisível. E corria atrás da coisa e de repente parou com o pé aquela coisa que a dona Tede não via, pegou, antes que caísse no meio-fio da calçada, ali na sarjeta, e entregou para alguém que também era invisível. A dona Tede olhou aquilo, né, achou estranho, e essa mulher começou a fazer isso várias vezes. Aí a dona Tede pegou e falou: escuta, não estou entendendo. Por que você está agindo desta forma? Aí a senhora olhou para ela, deu uma risada e falou: ah, Tede, você não vai entender mesmo. Você é muito nova na doutrina. Mas sabe o que acontece? O meu guia quer me treinar na humildade. Ele quer que eu tenha paciência. Então o que ele faz? Ele pega uma bolinha e joga na calçada. E eu tenho que pegá-la antes que ela caia na sarjeta e devolver para ele. E ele faz isso várias vezes. E desta forma, ele está me treinando na humildade, na paciência. A dona Tede olhou para ela e falou: você tem certeza que ele é seu guia? Porque pelo que eu entendo, pelo pouco que eu sei, um guia não faria isso com uma pessoa que ele cuida, colocar numa situação tão ridícula desta forma. Bom, a partir daquele momento, ela não teve mais a companhia para ir até o ponto de bonde. Não adiantava convidar, falar, a mulher sempre simpática, mas sempre arranjava uma desculpa para não ir junto. Provavelmente aquele espírito que se dizia guia daquela senhora, né, estava fazendo alguma coisa ali para que aquela senhora não ouvisse a Tede, que pelo que ele talvez tenha entendido, tinha condições de alertá-la sobre a questão que ele vinha fazendo contra ela. Essa foi uma das muitas saias justas que ela teve dentro da doutrina espírita. Principalmente porque ela foi entrevistadora durante muito tempo e ela tinha grandes histórias, muitas histórias do mau entendimento, da má interpretação de muita gente. Essa foi uma história real. E ela tratava todo mundo com seriedade, com respeito, mas muita sinceridade. E desde o começo da sua vida, dentro de casa, ela era uma alegria para todo mundo. Além dela cuidar de todo mundo, uma outra característica dela, por gostar de criança, ela infernizava a vida dos meus primos, que também moravam na casa da minha avó. E ela tinha uma facilidade muito grande para botar apelido em todo mundo. Então era assim: Eglê Boca de Latrina, Sônia Escorpião, Denise Esmagapato, Cátia Borboleta. E ninguém escapava. E os apelidos dela sempre tinham relação com algum acontecimento na vida de cada um. Até mesmo os bichos de casa ela não perdoava e botava apelido. A minha prima Cátia tinha um cachorro enorme, amedrontador, preto. Um cachorro de raça. Mas ele botava medo, ele era amedrontador no tamanho. Mas o que ele tinha de grande, ele também tinha de bobão. Ele não era um cachorro agressivo, apesar de botar muito medo em todo mundo. E pelo porte dele, não poderia deixar de ser. E a minha prima pôs o nome dele de Astor. Mas a minha mãe não chamava o cachorro de Astor. Por causa dele ser bobão, ela só chamava o cachorro de Asnor. Ou que a minha prima ficava louca da vida, né? Então ela fazia piada de tudo, absolutamente de tudo. E esse bom humor, ela levou até o final dos seus últimos dias. No último ano de vida, onde ela teve várias internações, já lá pelo mês de julho, mais ou menos, houve aquela Copa Mundial na Rússia. E ela estava internada na UTI.
E eu fui lá, estava junto com ela, comecei a conversar com ela e comecei a achar que ela estava entortando a boca. E fui chamar então um neurologista para vir dar uma olhada. Ele olhou e falou assim: deixa eu examinar. E virou para ela e falou assim: repete para mim. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Na mesma hora, sem parar, ela falou: o rato roeu a roupa do rei da Rússia. E o médico olhou para ela e falou: ué, pois é isso mesmo, não tem mais Roma, agora é só Rússia, né? Ele ficou tão admirado e falou assim: olha, vou dar alta para a senhora já, pode ir embora, está muito bem. E assim ela fazia, tudo ela tinha a resposta na ponta da língua. E já nesses últimos tempos também, e ela gostava de malvadeza, por isso que ela falava que ela era debochada. E ela se dizia também muito malvada, porque ela gostava de dar risada da dificuldade dos outros. Nesse último ano, a minha filha e a minha prima Kátia, aquela que era dona do cachorro, do Asnur, como ela chamava, resolveram levar a minha mãe na Expo Flora. Mas escolheram o último dia da Expo Flora. É um programa de índio, não é, gente? Porque o último dia da Expo Flora, minha mãe já tinha grande dificuldade de locomoção, arrumaram uma cadeira de roda e levaram. Minha mãe ficou felicíssima. Chegaram lá atrasada na festa e pegaram um dos últimos lugares do estacionamento, enorme, muito distante dos estandes. Puseram minha mãe na cadeira de roda e andaram a tarde inteirinha com ela. E ela ficou muito feliz de ver todas aquelas flores, tudo aquilo. Um calor insuportável. E quando terminou a festa, foram então atravessar todos os estandes e o estacionamento inteiro. E quando chegaram lá, que já era bem tarde, o pneu do carro estava furado. Nossa, minha prima, minha filha ficaram muito preocupadas, porque minha mãe devia estar cansadíssima. E elas tinham passado a tarde inteirinho empurrando a minha mãe na cadeira de roda. Então puseram a minha mãe dentro do carro e foi lá a minha prima do lado de fora para trocar o pneu, porque não tinha mais ninguém no estacionamento, nem mesmo para ajudar. E a minha prima, então, mexendo na roda do carro, olhava dentro do carro, minha mãe estava assim, sacudindo o ombro. Minha prima ficou apavorada, coitada, deve estar chorando de desespero. Foi lá para ver, ela era morrendo de dar risada, da dificuldade que elas tinham, porque estavam, além de muito cansadas, ainda ter que trocar a roda do carro. Assim era ela se divertia com qualquer coisa, com a cara que as pessoas faziam e depois ela contava com muita alegria. Um pouco depois dessa época, já 2 meses antes da desencarnação dela, eu fui levá-la ao banco para fazer a renovação do atestado de vida. E lá chegando, a gerente do banco falou: olha, é a última vez que eu vou aceitar o documento dela, porque os documentos dela já estão vencidos há mais de 10 anos. Todo ano você traz a sua mãe aqui com a mesma história de que ela é muito doente, mas não dá mais, porque agora vai ter auditoria no banco. Então eu não posso mais aceitar esse documento tão velho. Eu falei: tá bom. E daí resolvi, então, minha mãe estava passando uns dias bem, fomos eu e a Márcia, que ajuda lá em casa, sempre foi o meu braço direito, levamos a minha mãe no poupa-tempo, arrumamos uma cadeira de roda, fui lá, negociei com o pessoal do poupa-tempo, entramos por uma porta especial, pela porta dos funcionários, e negociei então que a minha mãe ficava junto com a Márcia e eu entrava em todas aquelas infindáveis filas que tem no poupa-tempo. Era uma tarde assim muito quente.
Eu suava em bica. E a Márcia segurando a minha mãe na cadeira de roda, lá distante. E a cada vez, então, que precisava ou tirar foto, ou ela precisava assinar, eu dava sinal, a Márcia trazia a minha mãe, depois voltava para um lugar mais agradável e eu continuava andando por todas aquelas filas. Levamos muito tempo. E depois, então, a Márcia veio me contar que ela se divertia de me ver suando em bica, que pingava o suor por todos os lugares que eu ia, aquele desespero de entrar numa fila, pegar ficha, esperar painel acender, e ela falava assim para a Márcia, que tonta, a minha mãe gostava de me chamar de tonta, e ela falava assim, mas que tonta, olha só, quanto sacrifício à toa, eu vou morrer logo, não vai precisar de nada disso. E morreu mesmo, 2 meses depois ela acabou indo. Mas se divertiu muito também às minhas custas. E assim era ela, uma pessoa muito alegre, que de tudo fazia piada. E há pessoas que ainda perguntam. E para quem escreveu 2 livros, para quem contava história tão bem, dava aula com profundidade, conhecia muito evangelho, ela tinha estudo. Minha mãe tinha o estudo da vida. Ela estudou a vida inteirinha. Quando o seu Lucas, que era um trabalhador antigo aqui da nossa casa, que introduziu os cursos na nossa casa, antes mesmo dos cursos elaborados pela Terezinha, que ele trouxe cursos da federação onde ele trabalhava, ele que incentivou a minha mãe a fazer preleção. E como ela tinha que escrever, que estudar, ela resolveu por conta própria se aperfeiçoar. Então ela fez aquele telecurso do 1º grau, pela TV Cultura, que existia antigamente. Olha, gente, vocês estão pensando que coisa de internet é coisa da atualidade? Não. Naquela época, minha mãe já se interessava e fazia por televisão. Não tinha computador, mas ela fez. Ela também estudava gramática nos meus livros de estudos, porque eu fiz letras. Então, ela tinha todos os meus livros, não deixava dar, porque ela estudava gramática para aperfeiçoar. E o melhor amigo dela era o dicionário. Ai, como ela gostava de conhecer palavras novas. E ela anotava todas as palavras novas para depois empregar nas preleções e nas aulas que ela tinha. Então, ela estudou a vida inteirinha. Formalmente, ela tinha só o estudo da escola fundamental. Mas era uma pessoa extremamente interessada. Ela assistia jornais, ela falava de qualquer assunto, estava sempre atualizada, até mais do que a gente. Ela lia a Veja semanalmente, de capa a capa, que o meu marido assinava. E daí era uma briga entre os dois, porque ele trabalhava o dia inteiro, quando ele chegava de noite, ele queria ler a revista, estava lá no quarto dela. Mas ela sabia de tudo, tinha opinião a respeito de tudo. E ela conseguia fazer isso além dos trabalhos, dos afazeres de casa, porque ela era extremamente disciplinada. Levantava cedo e ela organizava todos os trabalhos da casa, o cuidado com os meus filhos, porque, na verdade, como eu sempre trabalhei fora, ela era a dona da casa. Meus filhos, meu marido, acorriam a ela quando precisavam de alguma coisa, porque ela atendia a todo mundo. E durante as 24 horas do dia, ela não tinha nenhum minuto que ela desprezasse. Porque ou ela via um jornal, ou ela fazia alguma coisa em casa, ou ela fazia uma costura, ou então ela fazia um tricô, um crochê, ou então ela estudava. E a minha mãe sofria muito de insônias. A vida inteirinha ela reclamava disso. Mas ela aproveitava as horas de insônia durante a noite para ler livros.
Então, em cima da cômoda dela, sempre tinha uma pilha de livros, porque ela também não lia um livro só, ela lia vários ao mesmo tempo. E assim ela foi, então, desenvolvendo. Ela tinha uma facilidade muito grande de escrever e de se expor. Aprendeu a falar em público também, através das preleções aqui na casa e através das aulas. E todo mundo se divertia muito com as histórias dela. Era extremamente disciplinada e cobrava a disciplina de quem estivesse do lado. Tanto que um dos casos que aconteceu aqui na casa no 2º ano, ela não se atrasava nenhum minuto para começar a aula. Na época em que morreu a Lady Di, foi uma comoção geral. E no dia que ela chegou aqui para dar aula, estava todo mundo, porque mania de espírita é querer fazer análise de qualquer um que desencarna, principalmente de figuras importantes. E ela chegou lá na sala, estava aquele zum, todo mundo querendo dar uma explicação, comentando, lamentando a morte da Lady Di. E a minha mãe chegou, deixou o pessoal ali conversar. Quando deu exatamente o horário da aula, ela foi lá na frente e falou assim: Lady Di morreu, que pena. Vamos começar a aula. Acabou com o falatório na hora, né? Então era assim, ela não desrespeitava ninguém, ela tinha um jeito de falar com todas as pessoas. Uma coisa que era a rotina dela também, é que ela tinha um caderninho e ela fazia oração, todos os dias, às 6h. Qualquer aluno, qualquer pessoa da casa, parente, amigo, que ela soubesse que estava doente, ela punha o nome no caderninho e às 6h ela parava de fazer qualquer coisa para ela ir orar para aquelas pessoas. E ela também visitava, e ela também ligava para todas as pessoas. E para aquelas que perdiam entes queridos também. Se possível, ela ia no velório, não por causa do falecido, mas por causa das pessoas, dos familiares. E ela sempre tinha uma palavra de conforto para aquelas pessoas. E passados alguns dias, ela também ligava para saber se precisava de alguma coisa. E isso ela levou até o fim. Então, com tanta disciplina, ela conseguia fazer muita coisa. E a gente fica, então, lembrando de todas essas oportunidades que ela teve na vida, de ter até, assim, uma comodidade, uma tranquilidade maior. Mas ela se utilizou de todos os esforços para que ela colocasse em prática aquilo que realmente ela estudava e aprendia nos livros espíritas. Bem, a hora vai passando e a gente, então, gostaria de refletir com todos aqueles que estão aqui. E agora? O que será que a TED anda fazendo daquele lado? E eu tenho cá comigo que ela continua igual, fazendo talvez com mais liberdade aquilo que ela sempre gostou de fazer aqui na Terra. Ela contava com muito orgulho do tempo em que ela era enfermeira na casa de saúde, antes de se casar. E ela adorava o hospital, ela gostava muito daquela profissão, ela tinha muita habilidade. E, infelizmente, na época dela, quando ela se casou, teve que parar de trabalhar, porque o hospital não aceitava mulher casada. Então, por causa disso, desenvolvendo desde a juventude essa atenção aos enfermos, ela continuou atendendo tanta gente a vida inteira, mesmo de uma forma informal.
E uma coisa que ela gostava muito de fazer no centro espírita era dialogar com espíritos sofredores, especialmente aqueles que se encontravam assim muito desvalidos, muito perdidos, porque não sabiam da atual situação que eles tinham. E ela tinha uma habilidade muito grande de conversar com eles, o que também rendeu várias histórias. E no livro dela, a última história que ela nos conta, que também é um caso real, foi um atendimento de um espírito, e que o espírito chegou muito renitente, estava muito revoltado, e foi muito difícil para ela conversar com ele. E depois de tanta insistência, ele acabou arrefecendo, e começou até a ser mais amistoso. E sabe qual era o problema dele? É que ele dizia assim, que ele já sabia que ele tinha morrido, mas que a vida do lado de lá não era nem um pouco melhor daquele que ele tinha tido aqui. E ele estava revoltado com essa situação. Então ela deu bastante palavras de consolo para ele, ele foi se acalmando, e de repente, assim, vencido pela argumentação dela, né? Pelas palavras da bondade do Pai, das leis sábias, justas, ele foi se acalmando. E quando ela viu que ele já estava assim, de uma forma mais suave, ela foi então se despedindo dele. E qual não foi a surpresa dela, quando ela falou assim: volte daqui uns tempos para contar como você está, se você melhorou? E ele falou assim para ela: voltar para visitar? Por quê? Eu gostei tanto da sua conversa que agora você venha comigo e não vou aceitar desculpas. E por mais que ela se desculpasse, o espírito, que era teimoso, continuou teimando que ela fosse junto, até que deve ter chegado algum amigo espiritual e o retirou. Então, essa é a última reflexão que ela deixou no livro dela, que é um resumo de tudo aquilo que ela fez em vida e também a respeito do que é a morte. E ela diz assim: susto, medo, preocupação ou verdadeira chamada de consciência na hora de partir? Será que quando chegar a minha hora, a vida que continua irá surpreender a morte do corpo que se finda? Presumo que o tempo está terminando. Estou apressada. Preciso rever a bagagem, substituir coisas inúteis que imaginava importantes, consertar situações, pedir desculpas, se é que ainda tenho tempo. Como pude, por tanto tempo, pensar estar colaborando com palavras apenas e receber a providencial ajuda por meio da pergunta: visitá-la por quê? Agora você venha comigo. Estarei me esforçando mesmo? Minhas palavras de orientação e encaminhamento refletem de fato o meu esforço em me melhorar? Ou sou semelhante à carroça vazia, que chama atenção pelo barulho que faz, quando passa sem nada transportar de bom ou de útil para aqueles que observam e que necessitam? O tempo passa e a fila anda, sem que possamos fazer a gentileza de ceder o lugar para aquele que vem atrás. Ai, que saudades que eu tenho da minha infância, quando inocentemente recitava: da morte ninguém escapa, nem o bispo e nem o papa, somente eu escapo, porque quando ela chegar eu fujo, entro no meu caldeirão e tapo. E digo para ela: vá-se embora, dona Morte, jamais morrerei, pois tenho boa saúde, porque não bebo, não fumo e não falo mal de ninguém. Por isso eu lhe digo: faça o que eu faço e passe muito bem. Eu imagino
que para quem conversava tanto com espíritos e atendia tantas pessoas doentes, ela deva estar trabalhando muito do lado de lá, principalmente nessa época de desencarne coletivo, atendendo aqueles que partem dos hospitais e chegam do outro lado sem saber o que fazem. Muito obrigada. Boa noite. Muito obrigado, Rosa. É muito bom para nós podermos ouvir a história, né, da vida dessa grande companheira que sempre teve tato e trato a todos com tanto carinho. E por falar nisso, gostaríamos de anotar aqui o imenso carinho anotado no nosso chat pela dona Nísia, a Marinice, a Célia e tantas outras amigas que conviveram com essa nossa querida colaboradora aqui do Centro Espírita Allan Kardec. E dando sequência nisso também, né, tivemos a Silvana Machado, que escreveu no chat que a Ted e a Rosa foram professoras dela no 2º ano e que ela tem até um bilhetinho da Rosa guardada com muito carinho. A gente está vendo como, né, a nossa querida Ted impactou e influenciou as pessoas. Muito obrigada. Fico muito feliz em saber. E temos aqui também, dando sequência nisso, antes de entrarmos nas nossas perguntas, que estão sendo coordenadas pela Sueli, a Sandra Mello. Obrigada, Rosa. Tive a oportunidade de vê-la em algumas visitas fraternas. Que serenidade, que exemplo de vida. Agradeço muito. Mais um simples comentário, antes de passarmos às perguntas, da Jaqueline de Biase. Quantos exemplos da Aline Andrieta. Com certeza ela estará muito feliz nesse momento. Muito obrigada, Rosa. Eu é que agradeço. E temos aqui também mais um breve comentário do nosso colaborador Gilmar Lopes. Rosa, parabéns por exemplar honrando a memória de sua mãe, nossa querida Ted. Que Deus a ilumine. Agradeço a você muito por esses momentos tão familiares para nós. Deixaremos suas memórias vivas. Fico muito grata por todas essas palavras de incentivo. Que a minha mãe possa estar recebendo o carinho de todas essas pessoas e de todos aqueles que coordenaram esse encontro. Muito obrigada. Que bom. Agora passamos às perguntas e temos uma aqui para você, dentre outras, é claro, que nos chamou a atenção. Dentre todas as histórias que ela contava, qual história você mais gostou ou gostava? Isso é difícil de saber, porque há histórias da Ted que não foram reveladas aqui nesse livro. E são todas histórias muito interessantes. Mas uma muito engraçada, que eu me lembro sempre que a gente contava nas nossas aulas, é que a minha mãe tinha muita pena dessas pessoas que pedem esmola na rua. E uma vez ela estava saindo do centro, depois de fazer uma longa preleção de caridade, e ela se encontrou com um rapaz numa cadeira de roda, vendendo bilhete. E o rapaz era uma criatura toda deformada. Ela diz que ele tinha assim os braços tortos, e ele vendia bilhete na esquina ali da Barão de Jaguara. E daí ela foi passando, olhou para ele falou, compra um bilhete que vai dar hoje. E como ela era uma pessoa muito observadora, ela olhou para ele e achou que ele tinha assim meio jeito de macaco, porque ele era todo retorcido. Não que ele tivesse uma cor escura, não, ele era um rapaz branco, mas ele era todo retorcido. Segundo ela, só faltava o rabo. E daí ela, então, olhando na fisionomia dele, resolveu comprar um bilhete de macaco. E depois ela se arrependeu muito, ficou com dor na consciência, falou, olha como eu sou maldosa, né? Estou fazendo uma caridade, acabo de sair de lá do centro falando sobre a caridade, faço uma caridade, mas eu não consigo me segurar, e ainda faço uma coisa dessa. E a minha avó gostava muito de jogar no bicho, que tinha naquela época.
E a minha avó conhecia todos os bichos. E daí ela chegou em casa e contou para minha avó: olha só o que eu fiz. Comprei um bilhete, acho que vai dar hoje. Era dia de correr o bilhete. Minha avó perguntou para ela: mas que bilhete, que bicho que você comprou? Ah, eu comprei o macaco. Macaco? Deixa eu ver aqui o bilhete. Olhou no bilhete e falou assim: por que você comprou macaco? E daí ela contou a história do tal do rapaz. A minha avó olhou para ela, balançou a cabeça e falou assim: ele é mais inteligente do que você. Porque ele não te deu um bilhete de macaco, ele deu um bilhete de burro. Então, essa história dela também acabou virando uma piada, e ela contava a respeito da caridade e da maldade, né? E é uma das histórias que não está reportada aqui no livro, mas essa história é uma real e também aconteceu em casa. Bom, aproveitando as perguntas que estão colocando para nós, gostaria de aproveitar e fazer mais algumas. Por que a Ted nunca quis se casar novamente, Rosa? Minha mãe tinha, assim, um grande amor pelo meu pai. E eles conviveram muito pouco juntos. Eu tinha 7 anos na época em que ele desencarnou. E o meu pai morreu pelo vício do fumo. Ele era de uma família onde todas as pessoas tinham problema do coração e morriam muito jovens. E o meu pai fumava desde os 4 anos de idade, por incentivo da família. Na época dele ir para a escola, ele não conseguia ficar dentro da escola muito tempo, porque ele precisava fumar, de tão viciado que ele estava. E ele passou a vida inteirinha tentando abandonar o fumo e não conseguiu. E uma das causas que acelerou o infarte dele, tão jovem, foi justamente o cigarro. Ele saía de casa para ir até o bar da esquina para comprar um maço de cigarro. Ele não vivia sem cigarro. E ele acabou tendo um infarte fulminante. E aquilo foi um choque muito grande para minha mãe. E minha mãe era apaixonadíssima por ele. E foi por esse motivo, então, que depois da desencarnação dele, ela tentou durante muito tempo obter uma mensagem dele. Nunca recebeu. E ela procurava saber como ele estava. E muita gente perguntava, ela ficava até irritada quando perguntava: mas por que você tão jovem não se casou novamente? Porque a cara metade dela estava do lado de lá. Eu espero, sinceramente, que eles tenham se encontrado e que ele tenha cuidado dela, porque ai dele, se ele não cuidou dela depois que ela também partiu. E assim como a Ivone Pereira, ela também se preocupava, porque como ele morreu com 32 anos, ele lhe deve ter mantido a mesma fisionomia dele. E ela morreu com 85. Então ela também se preocupava de chegar do lado de lá e começarem a perguntar se ela era a avó dele, né? Mas eu espero sinceramente que ela tenha rejuvenescido pela alegria que ela tinha e que eles tenham se encontrado do lado de lá. Que bom, fazemos votos que sim. E como última pergunta para finalizarmos, podemos ver com o exemplo do macaco e do bilhete da loteria, né? E aí gostaríamos de perguntar, da onde é que a sua mãe tirava a inspiração para as histórias, né, com fatos assim tão engraçados? Ela tinha várias fontes. Ela tinha essas histórias da vida real dela, que ela sempre transformava, interpretava. Ela tinha as fábulas, ela gostava muito de Malba-Tahan, gostava das parábolas de Jesus, e depois ela torcia. E ela também, nos últimos tempos, quando ela deixou de vir ao centro aos domingos, ela gostava muito de assistir os programas do Rolando Boldrin. E ela ouvia todas aquelas histórias, aquelas piadas dele, e com um caderninho na mão, ela anotava as histórias e depois ela transformava isso em histórias que ela deixou.
e era uma fonte de inspiração muito grande dela. E ela ligava também as histórias do Rolando Boldrin, as piadas que ele contava, que ele tinha muita piada de caipira, e também era um lado que ela gostava muito por ter nascido em cidade do interior, e ela transformava as histórias e depois ela escrevia. Tem várias editadas na revista Fidelidade Espírita, que também não estão aqui no livro, né? Então, eram as fontes de inspiração que ela tinha. E a observação de tudo o que acontecia ao lado dela. Então, precisava tomar cuidado com as coisas que falava, porque senão ia virar piada na vida dela. Nossa, que bom. E que fonte de inspiração para todos nós, né? Que sabemos que não apenas é necessário o estudo, e você citou os 2 livros, né? Mas o quanto a importância do estudo e também poder correlacionar isso com as coisas do dia a dia, para que possamos de fato aprender não só sobre a vida, mas também sobre os ensinos da doutrina espírita. Que pena que o nosso tempo está chegando ao fim. Porém, como havíamos comentado antes, teremos o sorteio do livro Ivone Entre Nós, de autoria de Ivone do Amaral Pereira, psicografado pelo nosso querido Emanuel Cristiano. E como fazer para participar, né? Você pode mandar um e-mail, que a Sueli vai estar anotando também no chat, para clubedaleitura@seac.org.br. Enviando esse e-mail até o meio-dia da próxima segunda-feira, dia 1º de março, você estará concorrendo ao sorteio do livro. Aproveitamos também e solicitamos que, por favor, enviem seus comentários, né, sobre o que acharam do nosso evento, ou contribuições para que possamos melhorar nos próximos eventos. Não esqueçam, por favor, de anotar aí a data do nosso próximo encontro, que será no dia 10 de abril, às 8 horas da noite. Envie um e-mail, diga o que achou do evento, como comentamos, até a próxima segunda-feira, e dê também sugestões. O nosso sorteio acontecerá na segunda e será publicado no site do Facebook do Centro Espírita Allan Kardec. Agradecemos a Rosa Benatti, aos contadores de história que estão conosco aqui, ao pessoal do apoio e principalmente a todos vocês que se conectaram conosco nessa noite, para podermos não apenas conhecer um pouco mais desse livro, mas também sabermos um pouco mais da história dessa nossa valorosa colaboradora. Fiquem todos com Deus e esperamos que possam estar presentes conosco no nosso próximo evento. Um bom fim de semana a todos. Obrigado.